cântico novo. Canta. Vamos nesta Eucaristia depositar o nosso coração no coração de Deus e pedir ao Senhor que se faça a nossa vida, nas nossas paróquias, a vontade do Senhor. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vosso Senhor.
Deus, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos atentamente a palavra de Deus. Leitura do livro de Ben-Sirá. Se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e a água. Estenderás a mão para o que desejares. Diante do homem estão a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele conhece todas as coisas do homem. Não mandou a ninguém fazer mal, nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Felizes os que observam as suas ordens e o que procuram de todo o coração. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Promulgastes os vossos preceitos para se cumprirem fielmente. Oxalá meus caminhos sejam firmes na observância dos vossos decretos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Fazei bem ao vosso servo, viverei e cumprirei a vossa palavra. Abri, Senhor, os meus olhos para ver as maravilhas da vossa lei. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Ditoso
Gostava da sua cultura grega, valorizava com muita sabedoria da filosofia retórica, como o apóstolo colocou no domingo passado. A sabedoria de Salmos não dissegue no filósofo, o mestre, nem sequer em Pedro, Paulo ou Apolo, mas exclusivamente em Deus e o depois no seu amor manifestado na sua discurso. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão ser destruídos. Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já antes dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós, Deus o revelou por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas até o que há de mais profundo em Deus. Palavra do Senhor. Continuamos a ouvir o discurso da montanha, que, como vimos, começa com a subida de Jesus ao monte, recordando a subida de Moisés ao Monte Sinai para receber a lei. Durante isso, encontra-se uma pergunta: a nova lei de Jesus torna inválida a lei dada a Moisés? Jesus respondeu no Evangelho de hoje. Depois de responder à vontade de Deus, não é uma questão de cumprir normas, a que ele chama a justiça dos escribas e fariseus, mas uma questão de atitude interior que se manifesta nos gestos e nas palavras, segundo as técnicas de comunicação e sentença. Jesus usa imagens fortes, de maneira que, chamando os ouvintes o sentido da mensagem, fique bem gravado na sua mente. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, o Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus.
mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à hiena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar, e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um dos teus olhos do que todo o corpo ser lançado na hiena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e lança para longe de ti, porque é melhor que se perca um só dos teus membros do que todo o corpo ser lançado na hiena. Também foi dito: quem repudiar a sua mulher em certidão de repúdio. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que repudiar a sua mulher, salvo em caso de união legítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com uma repudiada comete adultério. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor que juraste. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus hipócritas, não entrareis no reino dos céus. Esta justiça é qual? Olho por olho, dente por dente, que anda muito por aí, a vingança. Não é? Cuidado com a vingança. Cuidado com o pagar na mesma moeda. Cuidado com este alimento que é do diabo e não é de Deus, porque Deus é amor. Continua nos Evangelhos: se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Eu amo, eu perdoo, eu escuto, eu ouvindo. Como é a minha atitude? E tudo isto pode ser feito no silêncio ou com barulho.
Então eu devo ter cuidado para me aproximar do altar do Senhor. Eu devo saber que a minha língua, o meu coração, a minha mente tem procurado falar, experimentar, vivenciar só coisas de Deus, para poder aproximar-me do Senhor. Continua-nos esta leitura a dizer algo belo: se o teu olho direito é para te ocasião de pecado, arranca-o, lança-o fora. Sim, como anda o teu olhar? É um olhar sujo do mundo ou é um olhar puro, o olhar de Deus, que é capaz de olhar todas as coisas de forma eucarística? Um olhar que olha para o que o outro tem de belo e não para o que o outro tem de defeitos. O olhar sujo só encontra maldade e defeito. O olhar que é um olhar de Deus vê até no maior pecador a coisa mais bela que ele possui. Como anda o nosso olhar? Se a tua mão direita é para ti a ocasião de pecado, corta e lança fora. O que estamos a fazer com as nossas mãos, com os nossos pés, com todo o nosso corpo? Jesus tem hoje as tuas mãos para agir, os teus pés para andar, o teu corpo para caminhar e tem também a tua boca para falar. Como estamos a usar? Não falamos aqui em mutilar o corpo, falamos em não voltar a fazer o mal que porventura possamos fazer. Estamos aqui a dizer em fazer diferente, em fazer as coisas segundo a vontade de Deus e não a nossa, porque a nossa só destrói, a vontade de Deus edifica, constrói. A segunda leitura que escutamos é riquíssima. Nós falamos de uma sabedoria entre os perfeitos, não é? Os cristãos que em verdade seguem a Cristo crucificado, é sobre esses que fala a segunda leitura. O cristão que segue Cristo crucificado, ressuscitado. Diz-nos esta palavra que nós falamos da sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria que não é deste mundo. Qual é a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo é o sucesso. A sabedoria do mundo é o poder. A sabedoria do mundo é o mandar. A sabedoria do mundo é a minha opinião tem que vingar. E não aquela que é a vontade do Pai. Aquela que procura o bem de todos, e todos é muito alargado. Não é o bem de 3 ou 4, é o bem do mundo, é o bem de uma comunidade inteira. Então temos que fugir da sabedoria do mundo, da sabedoria mundana, mas sim aproximar-nos da sabedoria que é o próprio Deus, a sabedoria que é Cristo crucificado, ressuscitado. A nós, Deus revelou essa sabedoria por meio do Espírito Santo. Esta sabedoria só possui quem realmente vive a vida no Espírito de Deus. Só o homem espiritual, guiado pela doçura do Espírito de Cristo, sabe apreciar a cruz de Cristo e sabe abraçar a sua cruz, colocando-se nas mãos do Senhor. Desde o batismo estamos crucificados com Cristo. Então não pensamos, ou não deveríamos pensar, nem avaliamos, nem deveríamos avaliar como as coisas. Quando nós dizemos toda a gente pensa assim, e quando nós entramos dentro do mundo, então deixamos o cristianismo para ser mundanos. Temos que ser assim espirituais.
Não pertencemos a este mundo, nem queremos. Somos do céu. A nossa pátria não é aqui. A minha pátria está no céu, onde nos espera o Senhor Jesus. Vivemos como peregrinos por este mundo, ansiando, aspirando às coisas do alto, às coisas espirituais, porque um dia viveremos unidos ao amor. Então temos a graça do Senhor neste Salmo, compreendemos isso, a alegria de saber qual é a lei do Senhor. Então felizes de nós, se seguimos o caminho perfeito e andamos na lei do Senhor. Felizes os que observam as ordens do Senhor e a procuram de todo o coração, que não a veem como um peso, mas sim como um Pai que nos diz: olha, isto é o correto, aceitar a voz de Deus e trilharmos por aquilo que o pastor nos indica. Não é? As ovelhas desmalhadas não ouvem o pastor, querem a sua vontade. Agora, as ovelhas que sabem que o pastor é o único que as guia por caminho verdejante, que os leva a beber nas águas refrescantes, ouvem a voz do pastor, seguem por essa voz. Por isso que nós saibamos escutar a voz do pastor que é Jesus. Oxalá os nossos caminhos sejam firmes na observância dos decretos do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da lei do Senhor, da sua vontade. Ensinai-nos, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para sermos fiéis até ao fim, e dai-nos entendimento para guardar a tua lei e para a cumprir de todo o coração. Termino com o início da primeira leitura que estudamos. Se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel só depende da tua vontade. Porquê? Porque todos somos livres, livres para fazermos a vontade de Deus ou não. O Senhor coloca diante de nós a vida e a morte. O que escolhermos, isso nos será dado. Professemos a nossa fé, creiamos só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creiamos só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou o Espírito Santo, no seio de homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecer e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que nos ajude com a sua graça a pôr em prática as palavras de Jesus, suplicando
Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Pelo Papa pelos bispos, confesso a que desperta no coração dos fiéis o desejo de poder dos céus. Oremos e eles que têm responsabilidades educativas, para que saibam promover a cultura do povo, fundada nos mandamentos de Deus, oremos, irmãos. Refúgio, ouvi-nos. Pelos oprimidos e marginalizados, pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem, para que encontrem consolação e saúde. Oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Pelas mães solteiras e pelos lares separados, para que sintam no quarto dos cristãos o acolhimento e a ajuda que precisam. Oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Por todos nós, aqui presentes na Assembleia do Clube, e que estudamos as palavras de Jesus no Evangelho, para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus, oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor Deus omnipotente, gravei em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviaste o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos do pecado, para poderes amar em nós o que amáveis em vosso Filho. Pela sua obediência, Ele restaurou os vossos dons, que por desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, cheios estão os céus e a terra, da tua glória, Hosana, 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 nas alturas, Hosana, 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 nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, 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 nas alturas, Hosana, 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 nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E ao modo em que da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Fernando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dando a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deixa Deus entrar na tua própria casa, deixa-te tocar pela sua graça, dentro em segredo, reza-lhe sem medo, Senhor, que queres que eu faça? Deixa Deus entrar na tua própria casa, deixa-te tocar pela sua graça, dentro em segredo, reza-lhe sem medo, Senhor, que queres que eu faça? Eu vou consentir que o seu olhar de amor se fixe em mim e eu me deixo olhar. Eu vou me entregar num ato livre ao Senhor. Eu vou ser de Deus, vou deixá-lo entrar. Deixa Deus entrar na tua própria casa, deixa-te tocar pela sua graça, dentro em segredo, reza-lhe sem medo, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por te ensinar para a tua graça. Obrigado, Senhor, porque nos amas e nos convidas à novidade a todo momento, a abrirmos à novidade, a abrirmos àquilo que é desconhecido, a abrirmos a Deus, que nós saibamos olhar para todas as coisas de forma eucarística, que saibamos apreender de todas as coisas aquilo que tem de bom e de bem e de verdade. Ensina-nos, Senhor, a trilhar o caminho da paz. Ensina-nos, Senhor, a trilhar pela tua senda, pela tua lei, todos os que seguem a lei do Senhor. Senhor, que saibamos caminhar juntos, caminhando juntos, nas nossas diferenças e no amor. Fica connosco, Senhor.
Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Uma alegria ver-vos, vamos procurar continuar a vir e a encher o nosso coração, esta igreja e o nosso coração de Deus, para que sejamos gente de Deus a caminhar na trilha do Senhor, sempre abertos àquilo que o Espírito Santo nos vai indicando como caminho a trilhar. Este é o tempo também da espera. Estamos a iniciar a Quaresma, estamos aí já, está próximo. Então, quarta-feira de cinzas, nós teremos aqui a imposição das cinzas às 6 da tarde. Da missa quarta é às 18 horas, para que todos possamos vir à quarta-feira de cinzas. Este tempo de silêncio, de introspeção, de dizer não a nós mesmos, para nos abrirmos a Deus, a este sim maior, para dizermos fiat, faça-se a vontade de Deus e do nosso. Depois temos todas as sextas-feiras, a partir desta sexta-feira que vem, às 17h15, a Via Sacra, o tempo da Quaresma, convido-vos à oração e também a Via Sacra, aos 1, às 9, se eu tempo falaremos sobre isso. No entanto, convido já todos a estar despertos para virdes à Via Sacra todas as sextas-feiras às 17h15. Percorremos este caminho desde o Horto das Oliveiras até o Calvário, até à cruz, a imagem da nossa própria vida. Nós dizemos que a cruz do Senhor. Então, se o seguimos, já sabemos o nosso caminho. É caminhar desde o Horto até o Calvário e depois a ressurreição. Procuremos estar atentos àquilo que a Igreja nos propõe como tempos especiais para os vivermos interiormente, intensamente, em espírito e em verdade. O Senhor nos abrace, que o Senhor nos cubra de beijos, que o Senhor nos diga: vem, bendito, bendita do meu Pai, e recebe como herança o reino preparado para teres a criação do mundo. Todos nos possamos sentir envolvidos neste mistério de amor que é a Eucaristia, neste mistério tremendo que é o estar na presença de Deus. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus amor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor nos acompanhe. Cantamos a Nossa Senhora, este cântico que todos nós já sabemos. Maria de Nazaré, Maria és mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a